Graça e paz, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo se faça presente no coração, na vida de todos aqueles que creem em Deus. Amém? Aqueles que sabem que somente Ele é quem pode transformar a nossa vida, quem pode nos fazer um vaso novo, né? Quem sabe você está passando por alguma situação complicadíssima, né? Na sua vida. Você que está aí ouvindo, vendo esta mensagem, eu quero dizer a você que Jesus, Ele tem a solução para todos os seus problemas. Missionário, mas todos, sem exceção todos. Mas há um ditado por aí que não tem jeito. A única coisa que não tem jeito é para a morte. Não, até para a morte tem jeito. Jesus disse, aquele que crê em mim, viverá, nunca morrerá. E aquele que crê em mim, mesmo estando morto, viverá. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Amém, queridos? Jesus é a ressurreição. Mas não somente a ressurreição na sua vida espiritual, na salvação. Mas Jesus pode ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. Como assim, missionário? Pode ressuscitar, por exemplo, o seu casamento, que anda de mal a pior, a cada dia que passa, parece que vai se definhando, se derretendo. Amém? Há uma frieza conjugal, vocês já não são mais como era antes, mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Jesus faz tudo novo, desde que você se entregue ao Senhor de todo o seu coração, 100%. Amém? 100%. De nada adianta você entregar a sua vida 99,999%. Tem que ser 100%. Quando você não encontra a saída, quando você vê que a situação está gravíssima, não tem mais jeito, porque o ser humano é assim. Amém, querido? Ele só busca Jesus na hora que a situação, que o calo aperta. Mas Jesus, Ele te ama, Ele me ama. Eu também já fui assim. Estava quase morto, mas Jesus, na minha busca com sinceridade, pela misericórdia, estou aqui para a honra e glória dele, né? Estive internado com 2 UTIs, desenganado pela medicina, mas Deus tinha um projeto na minha vida, assim como tem um projeto na sua vida. E como eu disse, não importa qual seja a sua situação. Eu não sei com quem Deus está falando aí do outro lado, mas eu sinto no meu coração que Jesus está falando com você. Você que sente que esta palavra é para você. Pegue ela, coloque dentro de si e creia. Busca Jesus que tudo vai mudar, né? Vamos ler uma palavra aqui em João. Vamos falar sobre o noivo e sobre a noiva. E o amigo do noivo e o amigo da noiva, né? A Bíblia diz, queridos, que nós somos a noiva, a igreja, a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva. Jesus, Ele é o noivo. Amém, queridos? A noiva, ela tem um compromisso com o seu noivo, um compromisso como se fosse um casamento. Ainda não é um casamento, mas é um compromisso. Amém, queridos? Jesus, Ele é o noivo. Segundo a palavra do Senhor, haverá um casamento entre a noiva, a sua igreja, que somos nós. Igreja que eu digo não é as paredes, a nave da igreja, o templo. Também é uma bênção, é sagrado. Mas o templo do Espírito Santo somos nós. Nós somos a noiva, nós somos a noiva do Cordeiro, né? Ataviada, pura, sem mácula. Temos que se apresentar, se manter pura, né? A noiva pura, sem manchas, sem máculas, diante do noivo, para que quando o noivo vier nos buscar para ver o casamento, venha pegar a gente
de uma maneira correta, fiel e verdadeira, compromissada com o seu noivo. Aí estaremos com o nosso esposo, né? Haverá um casamento para toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus, né? Vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 29, é uma palavra que ela vem do coração de Deus ao seu coração e vem ao meu coração. Amém? Amém, queridos? Vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Espírito Santo, como lidar com essa palavra, Pai. A tua palavra diz que a letra mata, mas que o Espírito vivifica. Que não venha ser o meu eu, a minha inteligência, que venha, meu Deus, ensinar esta palavra, mas que venha ser o teu saber, o teu Espírito, Pai. E que toda ofuscação satânica que caia por terra, meu Pai, nessa noite. Dai-nos sempre a humildade. Tira o nosso eu, a soberba. Tira, meu Pai, e que a palavra venha ser revelada para o teu povo, para a minha vida também, porque também sou ovelha do teu pasto no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ler a palavra de João, o Evangelho de João, no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? O apóstolo do amor, né? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, ó, no versículo 29 do capítulo 3. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esse meu gozo está cumprido. Amém, queridos? Vamos ler novamente aqui, ó. Capítulo 3 de João, versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. Aquele que tem o esposo, a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se com a sua voz, com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Esta alegria minha já está cumprida, disse Jesus, né? Mas, missionário, aqui está falando do esposo e da esposa, né? Mas o esposo aqui, a esposa que está dizendo a Bíblia, é o noivo e a noiva, né? É o noivo e a noiva, né? Missionário, quem que é o amigo do noivo e da noiva? Nos tempos antigos, quando tinha o casamento judeu, o noivo e a noiva tinha sempre um amigo que presenteava a noiva e torcia muito, né, para o relacionamento da noiva com o noivo viesse a ser frutuoso, que viesse a ser eterno, que viesse a ser bom, né, uma coisa boa para os dois, né? Todos nós aqui temos algum amigo, né? O amigo verdadeiro é Jesus. Mas temos os nossos amigos também terrenos também. Amigo é aquele que quando a gente está bem, ele fica alegre com a gente. Quando a gente está triste, passando algum problema, ele também se entristece com a gente também. Porque amigo verdadeiro está com você em toda e qualquer situação. Não só naqueles momentos difíceis que todos nós passamos, aonde muitos dizem que é seu amigo ou sua amiga, mas na verdade quando o calo aperta, quando a situação se torna difícil, quando o seu problema é insolúvel, quando acaba o seu dinheiro, as suas finanças, quando você fica doente, então esse, entre aspas, amigo, ele sai fora da sua vida, ele se ausenta de você, porque ele não é o seu amigo, ele é o seu colega se fingindo de amigo. Amém, queridos? Por quê? Missionário, amigo é aquele que está sempre do seu lado. E aqui a palavra do Senhor diz que Jesus falou assim, no versículo 29, aquele que tem a esposa é o esposo, né? O esposo tem a esposa. Você que é casado, por exemplo, eu sou casado, eu tenho a minha esposa e a minha esposa me tem, né? Hoje em dia é difícil a gente encontrar um casal que esteja noivo.
Antigamente, um tempo atrás, era o namoro, o noivado e o casamento, né? A pessoa se conhecia, começava a namorar um com o outro, né? Passava um tempo namorando e depois conhecia a família, se aprofundava mais no seu namoro e chegava até ao noivado, né? E chegava até ao noivado. Ia na casa dos pais, ia na casa dos familiares, se enturmava ali e acabava fazendo uma festa e se tornando noivo. Ali já era um passo do casamento. Havia o noivado, depois o casamento. Amém, queridos? É mais ou menos isso aqui. Nos tempos antigos, o casal, principalmente a noiva, tinha um amigo que dava presente, porque torcia para ver o sucesso deles. Ah, missionário, mas quem que é esse noivo no sentido espiritual? Quem é esse noivo que torce tanto por esse casamento da igreja com seu noivo, entre eu e Jesus, né? Esse amigo, melhor dizendo, queridos, ele é o Espírito Santo, que ele se encontra aqui hoje na terra, né, para nos auxiliar e que se alegra quando a gente está sendo uma noiva ataviada, bela, bonita, fiel, compromissada com o nosso noivo. Amém, queridos? Amém? Então, esse amigo, ele está com você. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, esse amigo, ele começa a ter uma intimidade com você, né? Jesus disse, eu irei para o Pai, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador para que estejais sempre com você. Amém? Quando o Senhor Jesus, ele estava aqui na terra, num corpo humano, quando os discípulos, eles estavam com Jesus, eles não sentiam medo, porque Jesus estava ali presente, se fazia presente na vida dos discípulos. Mas quando Jesus, vez ou outra, ele deixava os seus discípulos ali, na beira do mar ou em qualquer lugar, e subia para o monte para falar com o Pai, passar uma madrugada com Deus, os discípulos, eles ficavam com medo. A palavra do Senhor diz, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, queridos, quando o pastor, que é Jesus, não estava presente naquele momento, em carne e osso, os discípulos ficavam com medo. Amém? Por quê? Porque o noivo não estava ali. E hoje temos o Espírito Santo 24 horas por dia junto conosco. Quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, Ele envia o Espírito Santo para morar, habitar dentro de você, no seu interior, dentro de você. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E Ele é que faz você a ser uma noiva fiel. É Ele que está sempre te dando conselho para que você venha a ser uma noiva compromissada com o seu noivo. Quando a gente não ouve esse amigo, que é o Espírito Santo, então a gente começa a se desgarrar, começa a pender para outro lado, começa a não ter mais um compromisso com o noivo. Aí o Espírito Santo, que é o nosso amigo, ele se entristece e ele se apaga, porque ele também é um fogo, e nós nos sentimos vazios, né? E não sentimos mais um compromisso, um amor para com o noivo, né? Esse amigo que irá avisar quando o noivo ele virá, quando ele chegar para buscar a sua noiva, para as bodas do Cordeiro, né? Ele dirá, eis o noivo chegou, né? Hoje aqui
no mundo o qual vivemos, né, a noiva, ela fica lá, o noivo fica esperando a noiva no altar, né? Os casamentos tradicionais é assim, o homem vai lá, fica lá no altar, a noiva atrasa um pouco e espera a noiva. Mas no casamento judeu, no casamento espiritual, a noiva espera o noivo vem. E a palavra do Senhor diz que ele, às vezes, ele pode tardar, né? A palavra conta sobre 5 virgens nécias, 5 virgens, igrejas, noiva, que não eram sábias, né? Eram igrejas, mas não eram sábias, né? E conta também de 5 virgens noivas que eram prudentes, que eram sábias, né? E a palavra fala que elas tinham os candeeiros na mão, né? E esperando o noivo para buscá-las, a palavra de Deus diz que o noivo demorando para poder vir buscar elas, elas pegaram no sono. Tanto as noivas nécias, com falta de sabedoria, como as noivas que eram sábias, né? Todas elas adormeceram. Porém, à meia-noite, o noivo tardou. E ouviu-se a voz, eis o noivo, eis o noivo. E todas elas se levantaram, acordaram, né? E foram ao encontro do seu noivo. Amém, querido? Porém, tinha que ter a lâmpada acesa para poder enxergar o noivo, né? Era um sinal que aquela noiva estava compromissada com o seu noivo. Porém, as noivas, diz a palavra do Senhor, que eram nécias, elas tinham apenas o azeite necessário para aquele momento que o noivo iria chegar. Porém, o noivo tardou. O noivo demorou a chegar. Então, aquelas lâmpadas daquelas noivas nécias se apagaram. E quando veio o noivo, ouviu-se a voz, o clamor do noivo, eis o noivo está vindo. As que estavam ali preparadas tinham azeite para manter as suas candeias acesas e ainda tinha mais, né? Porque esperaram o noivo e o noivo tardou, as candeias delas estavam acesas. As outras se apagaram e ficou tudo no escuro. E ainda assim as noivas nécias disseram às prudentes, dá um pouco desse azeite para que possamos participar também da festa, para que o noivo venha nos reconhecer. As noivas, sendo prudentes, disseram, não, pode ser que falte para nós e pode ser que falte para vocês também. Vai ao mercado, compra lá, né? Elas foram até o mercado, não encontraram, e as noivas que estavam com as lâmpadas acesas fizeram o quê? Entraram na festa com o seu noivo, e as noivas que não eram prudentes chegaram até lá com as luzes apagadas, chamaram o noivo olhou e não conheceram as noivas e disse, quem é vocês? Eu não conheço vocês. Vocês estão com as lâmpadas apagadas, né? Amém, queridos? E a porta se fechou e elas não puderam conviver com o seu esposo, com o seu noivo. Amém, queridos? Mas, missionário, o que o Senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer, queridos, que temos que ser o quê? Vigilante. Temos que ter compromisso com Deus. A igreja, que é você, que é eu, tem que ser compromissada. Não podemos ser uma noiva descompromissada de qualquer jeito, servir a Deus de qualquer jeito, né? Temos que fazer as coisas com carinho, zelar pela nossa salvação. Todo santo dia nós temos que zelar pela nossa salvação. De nada adianta o tempo que você tem de crente, o tempo que você tem de cristão, se você conhece a palavra do Senhor, de Gênesis ao Apocalipse. Porém, se naquele momento que o noivo chegar, que ouvir a voz, eis o noivo, se você não estiver com a sua lâmpada acesa, você, querido, vai perder a sua salvação. Ah, missionário, mas será que é assim? Está escrito na palavra do Senhor. Está escrito. Temos que ser vigilantes. Temos que estar sempre preparados. O Senhor Jesus, amados,
ele diz que virá como um ladrão. Ele virá como um ladrão. Não podemos vacilar. Os sinais estão aí, está acontecendo. Guerras, né? Guerra lá em Israel é um sinal, é o princípio das dores. Temos que estar com o nosso coração limpo. Temos que ter o Espírito Santo, o amigo do noivo e da noiva dentro de nós. Temos que pedir conselho para ele. Temos que se orientar com ele. Amém, queridos? Porque senão, se a gente não ouvir o amigo do noivo, que é o Espírito Santo, amém? Nós vamos ficar. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas, queridos, vai haver tempos piores. Piores. Vai chegar um tempo que a igreja vai ser proibida de abrir, de pregar a palavra do Senhor. E isso não está longe de acontecer. Como está o seu coração? Amém, querido? Como está? Vivemos num mundo de muitos pratos, ilusões, né? Internet, né? Toma o nosso tempo. Ah, missionário, mas quer dizer que eu não posso mexer na internet, acionar a internet? Não, ao contrário, tudo que a gente que tem no mundo, se a gente souber usar para o bem, como eu estou usando aqui agora para dar essa palavra, é de grande valor. Mas, amados, nós temos que ser vigilantes. Jesus está à porta. É evidente, está muito claro. Né? Ah, mas eu sou crente há 50 anos. Mas se você não estiver com a sua candeia acesa, na hora que o noivo chegar, você vai ficar. E segundo a palavra do Senhor em Apocalipse, a coisa vai ficar pior. A coisa vai ficar pior. Amém, queridos? Está para poder aparecer o homem da iniquidade, aquele que vai comandar o mundo. Amém? A igreja não vai estar aqui. O noivo vai vir buscar a sua noiva. Por enquanto, temos o amigo do noivo para nos orientar. Mas, quando o noivo vier, o amigo do noivo vai ser retirado da terra também. O Espírito Santo vai se recolher. Porque teve a era do Pai, teve a era do Filho, agora estamos na era do Espírito Santo. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, o noivo vai subir. E se não estivermos preparados, se não estivermos com as nossas candeias acesas, iremos ficar. Iremos ficar no mundo, economicamente falando, o mundo onde quem não tiver o sinal da besta não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder viver na verdade. Não vai ter mais a igreja, aquele cristão, aquele crente chato, né? Que prega a palavra, que bate na sua porta, que está falando com você agora, né? Esse dificilmente você vai encontrar. Diz a palavra do Senhor, que andarão de mar em mar atrás de uma palavra. Amém, querido? Vai chegar um tempo que alguém vai dizer assim, olha, eu escutei um pregador escondido pregando lá, em outra cidade, lá não sei aonde. Você vai dar um jeito de ir lá, porque o povo vai ter fome, diz a palavra. Mas não é fome de comida, é fome da palavra do Senhor. Hoje, amados, nós temos a Bíblia em papel, a Bíblia aí online, aí no seu celular. Se você pegar uma bala hoje e comprar, é possível encontrar ali Jesus te ama. Você vai em qualquer lugar, você ouve falar de Jesus. Mas, daqui uns tempos, daqui uns dias, está próximo, esse privilégio vai acabar. Vai voltar a ser como na era da igreja primitiva, que era crime ser cristão. Aqueles que eram cristãos eram transpassados a espada, mortos de ponta cabeça, pendurados numa cruz. Amém, queridos? Será que você está em estrutura para que quando isso acontecer, você não negar a Cristo?
É uma pergunta. Será que se Jesus voltar agora, nesse exato momento, será que você está preparado para subir? Ou será que o mundo, as ilusões, né? Os pratos estão iludindo você? Preste atenção. Pare um pouco, né? O mundo está uma correria e não temos tempo para Deus mais. Nós estamos aqui por Deus, o nosso coração bate por Deus. Se não é Deus na nossa vida, queridos, estamos perdidos. Hoje podemos orar na nossa casa, hoje podemos colocar um hino de louvor, hoje podemos abrir o portão e falar, mas quando a besta se levantar? Segundo alguns estudos, ele já está sendo preparado para enganar. Vai ser uma pessoa simpática, que vai resolver os problemas do mundo e vai enganar, se possível for, até os escolhidos que ficarem. Mas nesse interim, a igreja não vai estar mais aqui. Amém, queridos? Temos que ter o nosso coração limpo para ouvir a trombeta tocar, o diapasão do Espírito. Quando tocar a trombeta, iremos ao encontro. Eis o noivo! Eis o noivo! E as lanternas têm que estar acesas. A lanterna tem que estar acesa para que o noivo venha a nos conhecer. Amém? Mas para isso temos que ouvir o amigo. A Bíblia fala aqui no versículo 29, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se com a sua voz. O amigo do noivo assiste, vê a noiva, vê o noivo e se alegra. Amém, queridos? O amigo do noivo está com você, está aqui. Mas não podemos deixar de ouvi-lo. Temos que convidá-lo a se fazer presente dentro do nosso coração. Mas como assim, missionário? É preciso ir à igreja. É preciso aceitar Jesus. É preciso crer na palavra de Deus. É preciso praticar a palavra do Senhor. Não somos perfeitos. Temos falhas e muitas falhas. Mas todo dia temos que se arrepender. Todo dia temos que pedir perdão. Né? Amém? Agora é noite. Passamos um dia hoje. Nesse dia cometemos erros. Temos que, antes de dormir, dobrar o nosso joelho, falar com o Pai das Luzes. Falar com Deus. Pedir perdão. Porque se o amanhã, ainda tem um se o amanhã acontecer, temos que recomeçar uma nova história. Dar continuidade, melhor dizendo. Uma nova história. Amém, queridos? Então, essa é a palavra. Vamos ler novamente. João, capítulo 3, 29. Diz assim, ó. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já este meu gozo está cumprido. Amém? Jesus iria enviar o amigo. Enviou o amigo. Ele foi assunto ao céu, está lá. O amigo dele, o seu amigo está aqui. Amém? Grude nele. Fale com ele, né? Seja íntimo dele. Convide-o a morar com você, a estar dentro de você. E a sua vida irá mudar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, que venhamos a reconhecer o amigo, Pai, o amigo do noivo e a amiga e o amigo da noiva, melhor dizendo. Pai amado, Pai querido, derrama sobre nós a tua unção, Pai. E que nessa noite, Jesus, que o teu Espírito, eu creio que falou comigo e falou com essa pessoa que está do outro lado. Que ela venha, meu Pai, ter uma noite muito abençoada, Pai. Venha ter um sono restaurador abençoado. E que os teus anjos, papai, venham, possam se fazer presente na vida de cada pessoa. Pai, perdoa a todos nós pelos nossos erros. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus.
Amém, amados? Que Deus abençoe a todos abundantemente. Um forte abraço. Ele não desiste de você. Jesus, Ele te ama. Amém? Boa noite.